noite, né? Primeiramente, cumprimentar o pessoal aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais nessa noite aqui, né, irmãos? Um papo cristão, né? É isso aí, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite aqui abençoada aqui na casa do irmão Paulinho hoje. Aqui é o Papo Cristão. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, você que vai estar entrando nessa live aí, seja bem-vindo aqui a essa live, que nós possamos estar transmitindo para você a mensagem da palavra, do reino de Deus, e que você possa estar nos acompanhando aí nessa noite aí, sendo abençoado em nome de Jesus. Apresentar os irmãos que estão conosco aqui, o irmão Val. Dá uma alô para os irmãos aí, irmão Val. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Eles fizeram na quinta-feira uma live e hoje eles me convidaram para estar aqui e é com muita alegria que eu aceitei esse convite. O irmão Lucas também, né? A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus a todos. Então nós estamos indo para a segunda live. Nós fizemos a primeira na quinta-feira e agora nós estamos na segunda, que hoje haja uma palavra de edificação, de exortação, de transformação, tanto para nós quanto para vocês que estão assistindo essa live, ok? E aí, nosso irmão Paulo? Irmãos, que o Espírito Santo possa estar direcionando as nossas palavras, né? Que não sejam nós, mas sim Ele, né? Que sempre é Ele que direciona. Então aqui nós não, é tudo ao vivo, né? Então nós não escolhemos nada, né, irmão? Vamos direcionar um texto aqui agora, depois de uma oração que nós fizemos, e vamos iniciar essa segunda live, né? Amém. É isso aí, meus irmãos. Vamos acompanhando aí ao vivo. Enquanto os irmãos vão chegando aí, nós vamos estar colocando a senha aqui no celular aqui do Wi-Fi, tá bom? Nosso sonoplaster, o nosso irmãozinho Lucas, tá hoje aqui. Ele tá acordado. Hoje ele tá mais esperto, mais Senhor. acordado aqui, né? Ele vai estar colocando aqui para nós aqui a senha do Wi-Fi. A gente está fazendo tudo ao vivo para vocês aqui, nessa live aí, a qual nós vamos estar nessa noite aí, glorificando o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Porque nós estamos aqui com um objetivo, para que o nome do Senhor seja exaltado, Ele seja adorado, né? E nós possamos estar bem dizendo o nome do Senhor nessa noite. E você que está acompanhando aí pelo Facebook, né? Aqui no Facebook Eduardo Souza, eu vou estar postando para vocês também na página da Igreja Pentecostal Remidos de Cristo. Você pode estar acompanhando também. Você que deseja deixar o seu pedido de oração, você quiser fazer alguma pergunta, você pode estar fazendo também. Que nós vamos estar, à medida do possível, estar falando para vocês aí aquilo que vocês precisam, né? Às vezes você tem dúvida de alguma passagem da palavra e você pode estar perguntando aí, que nós vamos estar compartilhando com você também. Os irmãos que estão conosco aí, irmãos guerreiros em Cristo Jesus, o Paulinho, que nos recebe aqui na casa dele nessa noite aí, né? Deus abençoe o irmão Paulinho, o irmão Lucas, né? O irmão Val, o Luquinha que está aqui filmando para vocês aí, e que nessa noite vocês possam estar sentindo a presença de Deus na casa de vocês, porque nós já estamos sentindo a presença do Senhor aqui, eu tenho certeza que vocês vão sentir aí também. Enquanto vocês vão entrando aí na live aí, nós vamos aqui, né, falando para vocês aqui a importância que é, né, a gente poder estar proclamando o reino de Deus, o evangelho da verdade, porque é Ele que salva, é Ele que justifica, é Ele que cura as feridas, né? É Jesus que morreu na cruz para nos salvar e por isso nós estamos aqui. Nós fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e você é o nosso convidado nessa noite para estar aí, né, ouvindo a mensagem do evangelho, né, irmãos? Fala um pouquinho aí, irmãos, com o povo aí. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar pela primeira vez aqui, trazendo, né, essa mensagem, né, porque Jesus nos conquistou para a gente agora trabalhar em prol do reino, igual o irmão Eduardo falou, né, e que cada um de nós possa ser inspirado pelo Espírito Santo, que nós não falemos de nós mesmos, mas que o Espírito Santo nos direcione aquilo que devemos falar. É isso aí, irmão Lucas. É isso aí, é como o irmão Val disse, nós estamos pela causa do reino, nós não estamos pela nossa causa. E é maravilhoso, porque a causa do reino é uma causa que você faz para Cristo, né? Então, em Jesus, nós temos o nosso norte, né? O nosso alvo, o nosso centro. Então, quando Jesus é o centro das nossas vidas, aí sim que nós encontramos o verdadeiro eixo, a verdadeira âncora, né? E é uma oportunidade, é um privilégio
e estarmos aqui compartilhando a palavra da vida eterna com todas as pessoas que estão nos assistindo. Não é assim, Paulinho? Sim. Pela honra do Senhor Jesus, né? Puxa o microfone, irmão. É isso aí. É isso aí, né, irmãos? Então a gente vê, né, a importância, né, do reino de Deus, né, irmão Lucas? A gente está aqui por causa do reino de Deus, né? Do reino de Deus. Esse é o propósito, né, irmãos, pela qual a gente está aqui nessa terra, porque a gente quer viver realmente uma experiência real com Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, né, ela não consegue ter uma experiência real com Jesus, por quê? Por falta de se aproximar do Pai, por falta de estar na comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra de Deus, a palavra que vai fortalecendo a gente, essa palavra, quando nós vamos falar para vocês daqui a pouco. Então a gente vê a importância, né, irmãos, de a gente estar aqui nessa comunhão, porque a comunhão é importante para que um ajude o outro, porque há momentos na vida que nós passamos dificuldade, há momentos na vida que nós ficamos muitas vezes abatidos por conta de muitas situações que a gente passa na vida, mas a comunhão fortalece a gente. Então como que é bom a gente ter esse papo cristão, né? A gente tem um papo onde a gente pode estar conversando das coisas do reino, e a conversa entre amigos, irmãos em Cristo Jesus, ela é uma conversa que edifica a vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que ela vai edificar a vida de vocês também. Vocês que nos acompanham pelo Facebook aí, que vocês possam estar, né, sentindo a presença de Deus, assim como nós estamos sentindo aqui também. Que vocês possam estar realmente vivendo experiências maravilhosas com Jesus, né, irmãos? Nós precisamos disso, né? Exatamente. E essa comunhão, esse estar junto é muito importante, porque a comunhão cura a gente. Porque cada um tem os seus percalços, os seus desafios, né? Mas quando a igreja ela está junto, quando um compartilha algo com o outro, então nós vemos que como é muito importante essa comunhão, essa troca de experiências, porque um pode ir ajudando o outro, porque cada membro do corpo de Cristo, ele carrega algo de Deus, ele carrega algo especial de Deus, né? Então ali o apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios capítulo 12, ele faz essa comparação da igreja com um corpo, e ele fala que cada membro desse corpo, ele está representando cada cristão. Então um é boca, outro é olho, outro é mão, outro é perna, e um membro precisa do outro. Mas o cabeça é Jesus Cristo, né? Toda igreja, toda comunidade que Jesus não é o cabeça, ela mais cedo ou mais tarde ela vai naufragar. Então todos nós estamos ligados de uma cabeça, né? E um ajudando o outro, porque ninguém sabe tudo, nem ninguém tem tudo, e é por isso que Deus ele nos fez diferentes, para um complementar aquilo que falta para o outro. Aleluia. Deixa eu dar uma palavrinha, irmão, que sejamos também, igual nós sempre falamos, né, irmãos? Como um carvão, né? Seja um carvão ativo, né? Que um ative a chama do outro, né, irmão? Sempre presente, um na vida do outro, que possamos estar aí também com vocês, estar compartilhando isso aí, né? E sempre da palavra tá entrando, né? E reativando essa chama, né? E sempre manter acesa essa chama da palavra, que é a palavra do Senhor que acende, né? Do Espírito Santo que toca. É isso aí, né? O irmão Val mesmo aqui também, que é um testemunho vivo, né, irmão Val? Como Jesus, ele te trouxe, né, para perto dele, né? Você que por muito tempo você frequentou uma denominação e hoje, né, você teve um encontro verdadeiro com Jesus, né, Val? Conta um pouquinho dessa experiência para nós, irmão. Isso foi, né, eu vejo, né, foi a maior alegria na minha vida, foi a partir do momento em que eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, né? Porque muitas vezes a gente, né, dentro de uma religião, a gente é uma pessoa religiosa, né? Muitas vezes é muito superficial essa vida dentro, né, de uma religião seguindo doutrinas de homens, né? E nós hoje não seguimos doutrinas de homens, nós seguimos a sã doutrina, né? Esse encontro com Jesus, e isso é um processo que acontece na nossa vida, na vida de cada um de nós, né? Que tivemos esse encontro, né? Eu fui abordado um dia, né, às 6:30 da manhã, né? Eu estava chegando para uma missa, né? Porque
né? Eu era católico, eu era ministro da Eucaristia, né? Quase 20 anos ministro da Eucaristia, e estava chegando para uma missa, e um irmão me abordou, né? Perguntou para mim, né, o que eu estava buscando ali. E eu respondi para ele, essa data eu nunca vou esquecer, né? Eu dou esse testemunho, né? Eu nunca vou esquecer aquilo que eu falei para ele, né? Eu estava buscando a sabedoria, né, para viver uma vida em que, né, que eu pudesse ser próspero, que eu pudesse ter paz, pudesse ter verdadeira felicidade, né? E o irmão, ele apresentou para mim a Bíblia, a palavra de Deus, né? E por isso que eu falo para vocês que eu nunca vou esquecer, porque ele apresentou aquilo que, como Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E foi essa verdade que me libertou, né? Eu falo, né, que eu tive uma experiência quando eu comecei a me atentar para a palavra de Deus. E Jesus, ele é maravilhoso, né? Porque ele prepara tudo para a gente. É ele que põe pessoas na nossa vida, né? É ele que dá as oportunidades para nós. Ele faz os convites para nós. E aí a resposta, nós temos o livre-arbítrio de dar o nosso sim e o nosso não, né? E graças a Deus, né, quando ele me convidava, eu estava ali. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, né? Isso é algo, né, que Deus desde o começo, né, eu procurei não perder nenhum dos encontros, nenhuma oportunidade que eu tinha, né? E Deus, ele foi me moldando, né, do jeito dele, não do meu jeito, né? E aí ele foi tirando de mim tudo aquilo que era de errado, tudo aquilo que não agradava a ele, né? E Deus é tão maravilhoso, a pedagogia de Deus, ela é maravilhosa. Ele tem paciência conosco, ele tem misericórdia, né? E eu fico maravilhado quanto mais eu conheço ele, né? Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, né? Quando eu vou usando as armas que Deus dá, porque Deus nos dá armas, são poderosas, né? Nessa luta que nós temos contra, né, aquela velha vida que nós vivíamos, né? Porque era uma vida que nós achávamos que estávamos com Deus, mas era uma vida superficial, né? Hoje nós temos mais profundidade de vida com Cristo, nós temos uma vida mais íntima, um relacionamento pessoal, né, com esse Deus maravilhoso que nos ama, né? Então eu fico maravilhado quando nós temos a oportunidade de estar falando um pouquinho de Jesus, né? E a nossa missão é essa, irmãos, né? É em propagar o reino de Deus, para que outros também possam ser libertados, né, pela palavra de Deus, né? Esse é o meu testemunho, irmão Eduardo. Aleluia, que maravilhoso, né? A gente vê o testemunho do irmão Val, né? Cada um tem um testemunho para contar, né, daquilo que Deus fez na sua vida, né? Então a gente sabe a importância de ter um encontro verdadeiro com Jesus, né, irmãos? Vamos ver quem está conosco aqui, irmão, assistindo a live aqui, ó. Está conosco aqui o Edivaldo, né? O Edivaldo, o nosso xará aqui, o nosso irmão Edivaldo aqui, conhecido como Val também, ali da Vila 80, o Val que joga a bola na Vila 80 ali, ó, Val. Né? O Val, um grande abraço pro irmão Val, Pai do Senhor Jesus, meu irmão, Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, tá bom? O meu irmão Paulo Sérgio também está assistindo aqui, Deus abençoe meu irmão Paulo, acho que hoje ele deve estar trabalhando, né? Ele está acompanhando a gente também lá no trabalho dele. Deus abençoe grandemente meu irmão, a tua casa aí, né? Toda a família seja abençoada em nome de Jesus. A Elisete Damasceno também está aqui pertinho conosco, a irmã Elisete, o Daniel, né? A sua filhinha Júlia ali, que são uma bênção de Deus, irmãos, que está sempre ali adorando a Deus com a gente ali na igreja, né? Um grande abraço para todos vocês e que o Espírito Santo de Deus possa estar movendo vocês nessa noite, né? Hoje é uma noite de sábado, né, irmãos? Hoje muita gente hoje está por aí, foi, né, sair com as suas famílias, muitos estão para passear com seus familiares aí. Hoje estamos, né, antivéspera aqui do Natal, né, que é comemorado em todo o mundo, né, que dia 25, agora na segunda-feira vai ser o Natal, o nascimento de Jesus ali. Depois a gente pode até abordar um pouquinho desse assunto, meu irmão, do nascimento de Jesus, né, irmão Lucas? Depois
a gente falar um pouquinho da importância do nascimento de Jesus para toda a humanidade, né? Isso é importante, né? Hoje é a antivéspera aí, né, do Natal, e nós estamos aqui nesse sábado aí para poder compartilhar com vocês aí as palavras do reino de Deus, né? Então a gente vê que cada um tem uma história, né, um testemunho para contar, né? O irmão Lucas também quer contar um pouquinho seu testemunho, irmão, como que você veio para Jesus, como que foi esse começo da sua caminhada. Conta aí pro povo. Importante, né, isso aí, porque o irmão Val falou um pouco do testemunho dele. É óbvio, né, que ele condensou bem a muito mais coisas, né, mas de uma forma breve, de uma forma resumida. A gente percebe que Deus, ele tem o dia da visitação, né? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, que é o dia da visitação de Deus, onde Deus vai visitar o homem, onde Deus vai visitar a mulher, onde Deus vai visitar aquele ser humano. Uns, esse dia da visitação é mais cedo, outros é mais tarde, né? Mas todos têm essa chance, esse dia de reconciliação com o Todo-Poderoso, né? E o meu dia da visitação foi no mês de abril de 2005, né? Se eu não me engano foi dia 19 de abril de 2005, já estão fazendo aí quase 20 anos já, né? E foi um dia marcante para mim, porque a minha irmã, ela começou a participar de um estudo bíblico, e na verdade uma mulher que trabalhava com ela no mercado, e essa mulher, ela estava frequentando esse estudo bíblico, e ela chamou a minha irmã. E a minha irmã, ela disse que ela tinha um irmão que estudava a Bíblia, e esse irmão era eu, né? E aí, no começo assim, eu fiquei meio reticente, mas ele chamou ela e tal. Não, mas a gente está chamando você também. E aí eu acabei indo, né? Eu acabei indo e aquele dia foi marcante, porque foi naquele dia que o Espírito Santo entrou na minha vida. Aleluia. Né? Eu na verdade, eu era uma pessoa que estava assim, apta para receber o Evangelho, porque quando eu ouvi a palavra de Deus, assim, naquele estudo, eu tinha lido a Bíblia uma vez inteira, eu estava lendo ela pela segunda vez. O que eu precisava era encontrar uma pessoa que tivesse o Espírito Santo para ter esse link, né, para fazer essa ativação, né? E a partir dali começou o meu processo, e a partir dali começou a minha jornada, né? Então, e essa caminhada aí, agora em 2025, vão fazer 20 anos, né? Ano que vem vai fazer 19 anos. Então a gente percebe que muito tempo se passou, muito tempo entre aspas, né? Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que é muito tempo, mas ele passa muito rápido. A vida aqui nessa terra passa muito rápido. E é óbvio que se eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje quando eu comecei, né? Porque se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje quando eu comecei, eu não perderia tanto tempo com tantas coisas que não edificam, né? Porque uma das coisas mais preciosas que Deus nos dá é o tempo, né? E o apóstolo Paulo, ele fala ali em Efésios, para nós remirmos o tempo, ou seja, para nós aproveitarmos o nosso tempo o máximo possível. Então, a jornada vai nos deixando mais experientes, mais maduros. Mas é isso, né? Um breve resumo. Então, essa mensagem que me impactou, essa mensagem que transformou minha vida, agora eu procuro levar essa mensagem para aqueles que ainda não têm, né? Que maravilhoso, né? A gente vê o testemunho do irmão Lucas aí, né? Cada um tem um início, né? E esse início é importante porque a gente nunca esquece dele, né? A gente poder estar, né, começando a nossa caminhada cristã, né, irmão Lucas, irmão Val, irmão Paulinho, e a gente poder saber que, né, Deus usou alguém.
Deus usou alguém para chegar até nós e falar do Evangelho. Que maravilhoso, né? A minha conversão também, deixar um pouquinho para os irmãos aqui, muitos já sabem, né? Mas para aquele que não sabe, há muito tempo atrás, né? Eu casei no ano de 2000 e em 2001 eu comecei a frequentar algumas denominações, algumas igrejas, né? Mas eu ainda não tinha uma firmeza, eu não tinha ainda não havia tido um encontro com Jesus ainda. E daí conversei com o irmão Marquinhos, né, o evangelista Marquinhos, para quem conhece aí. Aí um dia no Japão, ele estava lá no Japão, eu tive um encontro ali pela aquela internet discada ainda naquela época, né, aquela internet que você tinha que discar um número da telefônica e você conseguir se comunicar através do Messenger naquela época ali. E eu consegui falar com o irmão Marquinhos lá no Japão. E eu lembro que ele perguntou para mim assim: como você está com Jesus, irmão? Como que você está com Jesus? E naquele momento ali eu falei: estou bem, irmão, estou bem com Jesus, porque naquela época a gente estava, né, graças a Deus até hoje a gente estava estabilizado, a família bem, né? Fazia ali pouquinho tempo que eu tinha casado, né? Ainda recém-casado ali, estava tudo bem, trabalho bem, tudo edificante, né? Mas eu ainda não tinha uma vida espiritual. Mas a minha resposta para ele foi que estava tudo bem. Eu tinha a minha crença religiosa, né? Embora não fosse praticante, mas eu tinha. E ali foi uma pergunta que eu acho que naquele tempo ali eu não dei muita importância. Mas futuramente depois eu vim entender a importância que teve aquela pergunta na minha vida. Aí ele falou que tinha uma pessoa que conhecia a palavra, que gostava de estudar a palavra. E ele falou dessa pessoa para mim, falou que morava perto da minha casa, né? E aí então, tudo bem até aí, e eu não fui atrás dessa pessoa. Aí um belo dia essa pessoa apareceu no meu trabalho também, comecei a conversar com ela, ela começou a falar da palavra de Deus para mim, aí eu tive um encontro com a palavra, ele foi lá me instruindo a palavra, mas mesmo assim eu ainda não tive firmeza, né, irmãos? E o que aconteceu? Aí eu comecei a frequentar outras igrejas, e nisso eu comecei a estudar a Bíblia com um amigo meu que trabalhava comigo no mercado, ele era testemunho de Jeová, e foi indo a minha caminhada ali, né? Só que chegou um ponto eu parei também, eu não tinha consistência naquela época, irmãos. Eu não tinha uma firmeza. E daí eu conheci uma pessoa que era espírita, né? E eu comecei a crer naquela crença que aquele homem apresentou para mim. Até esse homem ele foi muito importante na minha vida, porque ele me incentivou muito, né, a buscar respostas. E isso é muito importante, porque quando a pessoa ela vem para você e ela, como que eu posso dizer assim, ela começa a te desafiar, ela começa a conversar com você, colocar perguntas para você, indagar você, isso é importante para a vida cristã. Isso aconteceu comigo, irmão Paulinho. Por quê? Ele começou a indagar muitas coisas para mim. E nisso eu conheci o espiritismo ali com aquela pessoa e comecei a ir para o centro espírita. E naquela época, eu comecei a crer naquilo ali. Eu comecei a crer naquilo ali e eu comecei a não crer mais na palavra de Deus. Eu fiquei cego de uma maneira tão grande que as pessoas falavam para mim da palavra, que era, né, a palavra de Deus, e eu não cria mais. Até que um belo dia, né, passou um tempo, aí foi o irmão Lucas, né, como eu falei até semana passada na live, junto com um pastor lá no meu salão, o pastor Marcelo. E aí naquele momento ali, o Lucas falou para mim: irmão, eu dou estudo bíblico, o dia que você quiser estudar a Bíblia, fala para mim, que eu venho na casa, a gente vai começar um estudo bíblico e tal. E aí até então eu não tive interesse. Ele deixou o telefone dele para mim, daí passou um tempão, como eu falei semana passada, né? E teve um dia que eu estava muito mal, muito angustiado, meio depressivo, né? E eu saí do salão, já era tarde da noite, meu salão ali de cabeleireiro, e fui para a casa da minha mãe. No que eu entrei, eu pensei em ligar para o irmão Lucas, irmão Paulinho. Só que aconteceu, eu não liguei, porque eu estava com vergonha. Eu falei: puxa vida, faz tanto tempo que esse irmão veio aqui, agora eu vou ligar para ele, né? Mas de repente o telefone tocou, e era esse irmão ligando para meu irmão Lucas. Aleluia, glória a Deus por isso. E a partir dali começou a me apresentar a palavra. Só que ele me apresentou a palavra de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele foi me estimulando, né, a ler a palavra. Não ficar somente naquilo que ele me ensinava, mas foi estimulando a ler a palavra, né? E aquilo ali foi despertando em mim uma fé. Quando foi em 2011, né, a minha mãe, ela veio a falecer. E um mês depois, nós viemos a ser batizado.
Aí veio meu irmão Paulo, que está acompanhando a live também aí, veio o meu cunhado Reinaldo, veio com a esposa dele, a Josi, veio a minha sogra e também veio, né, ali, todos nós fomos batizados, né, ali naquele momento, um mês depois que minha mãe faleceu. Então nós vemos, e a minha esposa, né, então não posso esquecer da minha esposa, minha amada esposa, né, que ela estava junto, nós batizamos, né. Naquele momento nós estávamos ali e entregamos tudo para Jesus, cara, entregamos tudo. E ali, a partir daquele momento, a nossa vida mudou, porque a gente começou a perseverar cada vez mais na palavra, né? E a nossa caminhada começou assim. Então, esse é um pouquinho do começo da nossa fé, né? E isso, eu tenho certeza que faz diferença muito na vida de quem está ouvindo. Por quê? Porque cada um tem uma história, né, irmão? Cada um tem um momento, cada um tem um tempo seu com Deus. Então, eu tenho certeza que o irmão Paulinho também pode contar um pouquinho, irmão, dessa chegada tua, né, para o Evangelho, para o Reino de Deus. Conta para o povo, para os irmãos aí, para que ele seja identificado também. A chegada nossa para Jesus é maravilhoso. O que o irmão falou aí, nós estava falando, é lindo, irmão. Irmão, isso aí que o irmão estava falando, esse testemunho aí é maravilhoso. Faça favor, irmão, apaga a luz lá, fazendo favor. Aí, quando a gente caminha e a gente entra nos caminhos do Senhor, irmão, acende a luz agora. É isso. É isso que acontece, irmão, na vida nossa. Aleluia. Jesus entra como luz. E através de nós, que vai poder vir, através de mais almas, através do nosso testemunho, as pessoas próximas a nós. Creia no Senhor que será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Fala, Espírito Santo. É maravilhoso isso, irmão. Passa a oportunidade para o irmão Val, que é um irmão abençoado de Deus. Então, nós viemos aqui para trazer a palavra. Eu acho que nós precisamos de uma palavra. Eu vou trazer uma palavra para a gente que me tocou, para mim estar lendo aqui hoje, que é uma oração do Pai Nosso, né? E eu vou dar um testemunho da oração do Pai Nosso, né? Eu fui estimulado, igual o irmão Eduardo falou, a trazer, né, um ensino sobre a oração, né? E eu comecei a estudar sobre a oração, né? E nesse pouco estudo que eu estudei, né, estou estudando da oração, Deus está me edificando muito, né? A gente ter noção de como é importante a oração, irmão Paulinho, né? Como é importante, né? Porque antes de eu ler a Bíblia, eu não orava, eu não tinha esse hábito de orar, eu não entendia isso ainda, que eu precisava orar, pedindo para Deus, para Ele me desse o entendimento, me desse o Espírito Santo, para que eu pudesse entender a palavra dele, né? Então é maravilhoso Jesus ensinando a nós a orarmos, né? Então eu vou dar um pontapé inicial nessa palavra, né? Nós não tinha nenhuma palavra, e eu vou trazer, né? Daí os irmãos, se quiser trazer uma outra palavra, mas eu vou falar um pouquinho dessa palavra, né? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 15. Aqui, ó. Ao 15, né? Vou acompanhar também. Eu vou estar lendo para nós, então, Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 15. São apenas 11 versículos, né? A poderosa palavra de Deus, ela nos diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, e dará a recompensa. Aleluia. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos.
Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem oração cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou só terminar esses 2 versículos, que ele é um cumprimento, né? Ele fala assim, ó: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Eu vou partilhar com vocês um pouquinho então, né? Depois eu vou passar para os irmãos partilhar, né, a mensagem, né, que eu achei importante, né, dessa oração. São 11 versículos, igual eu falei, né? São todos eles muito importantes. Quando nós nos aprofundamos, né, de estudar a palavra, entender cada versículo, a profundidade desses versículos, não ser como Jesus está falando aqui, né, repetições de palavras, né, não seja mecânico, porque ele fala aqui no 7, ó, nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles. Então Jesus está nos ensinando, né, que nós, quando oramos, né, nós temos que orar, né, para Deus com sinceridade de coração. A gente refletir, analisar aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos falando. Não aprender, decorar orações e repetir essas orações, né? É algo que Jesus está nos ensinando aqui, né? Para nós, né, aquilo sair do nosso coração. A oração pode ser a mais simples que for, mas ela agrada a Deus quando ela existe, tem sinceridade, quando você fala com sinceridade. Deus se agrada muito disso, né? Então, Ele está nos ensinando a orar. E a oração, nós começamos a ter uma intimidade maior com Deus quando nós começamos a ler a palavra de Deus. Quando nós pegamos o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, né? E isso aí é um processo na nossa vida. Eu falo no processo que eu vivi esse processo, né? Eu ia para os estudos, né, estudos bíblicos, ouvia a palavra de Deus, mas eu não tinha uma vida, um devocional com Deus, de ter o hábito de ler a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ter um relacionamento pessoal com Deus. Porque aí você começa a conhecer Ele. Você começa a conhecer a maravilha que Ele é, a bondade que Ele é, conhecer todos os atributos que Ele tem, né? E aí você começa a ter um relacionamento pessoal com Ele, ter mais intimidade, você tem mais para falar com Ele. Porque no comecinho das minhas orações, eu não conseguia falar, né? Eu só falava, pedia para Ele, agradecia a Ele, mas não tinha aquela conversa que hoje eu consigo ter com Ele, né? E é uma conversa, né, que a gente agora, igual o irmão Paulinho, ele me deu esses dias, eu estava escutando ele falar sobre que ele ora sem parar, ele está em cima da moto, ele está orando, ele está fazendo qualquer coisa, ele está orando, né? Muito importante. Mas Jesus aqui, ele nos ensina uma coisa muito mais importante ainda, meu irmão Paulinho, é quando ele fala aqui, ó: mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai,
que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Olha então o que Jesus, um princípio que Jesus está nos ensinando, essa intimidade, de entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter essa intimidade. Ele está chamando nós para nós termos uma intimidade com Ele. Deus se agrada muito, Deus fica muito contente quando nós começamos a ter esse relacionamento com Ele. E a nossa vida, ela tem aquela mudança de vamos falar, do jeito que nós nos relacionávamos com Deus. Porque aí Ele vai nos revelando todos os segredos do reino. É esses segredos que hoje Ele está revelando para nós através do Espírito Santo. E eu aprendi algo maravilhoso, que Deus Ele quer nos dar o maior presente que nós podemos receber, que é o Espírito Santo. Aleluia. E Ele quer nos dar o Espírito Santo, porque quando Ele foi, Ele falou que nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque o Espírito Santo, ele não fala dele mesmo. O Espírito Santo, ele faz nós lembrarmos de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, nós cada vez mais, agora nós aprendemos a orar. Muitas vezes a gente orava só pedindo as coisas para nós, agradecia, mas hoje nós aprendemos a orar verdadeiramente. Porque hoje nós oramos em prol do reino, a favor do reino, porque o reino é aquilo que é o mais importante da nossa vida. Porque Jesus, ele falou assim para nós temos que pôr o reino em primeiro lugar. Quando nós pomos o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas necessárias, Deus vai nos suprir. Então é maravilhoso os princípios de Deus, como Ele é maravilhoso na sua sabedoria, no seu entendimento. E quando nós ouvimos a voz dEle e fazemos a vontade dEle, eu aprendi algo maravilhoso, que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, hoje eu tenho prazer em fazer a vontade dEle. Eu tenho alegria de fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E o maior beneficiado somos nós, que nos atentamos para Ele, para fazer a vontade dEle. Eu quero deixar os irmãos também falar um pouquinho sobre a oração. Lucas, posso falar? Então, irmãos, é muito importante isso que o Val falou, porque eu tenho recebido uma direção de Deus nesses últimos dias, no seguinte sentido: a vida cristã, ok, a pessoa ela se converte, ela se volta para Deus, ela é batizada, só que como permanecer na fé? E eu tenho visto que é de suma importância os cristãos eles se aplicarem nas ferramentas, nas disciplinas espirituais, E o Val aqui ele citou uma que é assim de suma importância, que é a oração. Eu costumo nomear de tripé do poder, jejum, oração e palavra, Esse tripé aí o inferno treme. E a oração, ela é um elemento fundamental. Por quê? Porque para você ministrar aos outros, você precisa antes ministrar a Deus, Como que você vai falar de Deus com os outros se você não conhece Deus, se você não tem Deus? Porque hoje muitas pessoas elas podem falar sobre Deus, mas não transmitir Deus. É diferente quando você escuta uma pessoa que apenas está lhe informando acerca de algo, e uma pessoa quando ela carrega algo, ela te transmite isso, É algo diferente. Então, para que haja não apenas informação, mas essa transmissão, essa transferência, nós precisamos nos encher de Deus, E uma das disciplinas fundamentais para que haja esse enchimento é a oração. Porque aonde você não pode ir, a sua oração pode.
ela chega lá. Que maravilha, né? né? Ela chega lá. Então, sem oração, sem jejum, sem palavra, você não tem transcendência, você não sai do natural. Então, nós precisamos ter primeiro verticalidade para depois ter horizontalidade. Então, nós precisamos ter vida com Deus, né? Vida com Deus. Por quê? Porque sem vida com Deus, como que nós podemos tocar o outro, né? Então, a gente precisa ter esse modelo, esse padrão, essa referência. E o irmão Val aqui, ele leu sobre a oração do Pai Nosso, né, que é chamada de oração modelo. Então, é uma oração onde Jesus ele vai falar sobre vários temas ali, né? Ele vai falar sobre o Pai, ele fala Pai Nosso, né? Então, esse Pai Nosso, ele implica que Deus tem uma família, né? O livro de Efésios que trata sobre isso, né? Que a igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo e a morada do Espírito Santo. E nessa oração, Jesus, ele descortina para nós sobre quem é Deus, né? Ele diz que Deus é Pai, e aqui está algo muito importante, a paternidade de Deus. Hoje nós vemos um dos grandes problemas da humanidade é a orfandade, é a falta de paternidade, né? Essa dificuldade que você tem em reconhecer Deus como seu Pai. Então, Jesus ele poderia falar que Deus é o Senhor, é soberano, é o Todo-Poderoso, mas quando ele diz que Deus é Pai, um pai ele só quer o bem do filho, né? Então nós precisamos ter essa filiação, nós precisamos ter esse vínculo com Deus, que é o nosso Pai. E ali ele vai falando que santificado seja o teu nome, ou seja, o nome de Deus é santo. O nome de Deus ele não pode ser profanado, ele não pode ser ridicularizado. Por quê? Porque a santidade de Deus é algo singular. Inclusive, o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Então, mas é uma oração que também fala sobre as necessidades humanas, porque lá fala sobre o pão de cada dia, né? O pão de cada dia, todos os dias nós precisamos desse pão, nós precisamos desse suprimento. Fala das dívidas, para perdoar as nossas dívidas. O texto paralelo de Lucas, ele fala o que é essa dívida, né? Ele fala que essa dívida são os nossos pecados. Porque os nossos pecados a pessoa que peca, ela contrai uma dívida com Deus. Ela contrai uma dívida com Deus. E muitas vezes nós enfatizamos mais o pecado do próximo do que o nosso pecado para com Deus, né? E o nosso pecado para com Deus, muitas vezes ele ofende mais a Deus do que o pecado do próximo, ele ofende a nós. E aí ele vai falando, e ele fala também sobre o perdão, né? Ele fala sobre o perdão, eu acho muito bonito, porque quando ele termina a oração, ele enfatiza o perdão nos versículos 14 e 15, ó. Ele fala assim, ó: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito importante, né? Porque há um princípio que diz que se você não perdoa uma pessoa que te ofende, você vai repetir o mesmo pecado que ela cometeu com você, né? Então há uma ferida, e se você não perdoa, você fica algemado àquela pessoa. Ao invés de você se libertando ela, não, eu perdoo. Fala, não, eu não perdoo.
Então ela está se algemando essa pessoa e ela quer que a pessoa tome um veneno, mas quem está tomando o veneno é ela mesma, né? Ela mesma. Então, o perdão, eu costumo dizer que o perdão ele é uma cicatriz, né? Quando você perdoa, isso não quer dizer que você se esqueceu da ofensa que a pessoa te fez, mas a hora que você olha a cicatriz, está ali, você lembra, mas não dói mais. Não dói mais por quê? Porque está fechado, está cicatrizado. Aleluia, né? Glória a Deus. E é muito importante a gente usar também a figura da cirurgia, né? Porque muitas vezes, para que uma ferida seja sarada, é necessário que uma outra ferida seja feita. Porque a cirurgia é isso. É uma ferida que vai curar a outra ferida. E o nosso irmão Paulinho, ele passou isso hoje, né? É uma ferida. Isso é maravilhoso, até não estava falando e foi direcionada essa palavra assim. É esse 12 também aí, né, irmão? O versículo 12 é muito forte, né, rapaz? Hoje veio isso na minha mente, rapaz. Perdoe nossos pecados, tal como nós temos que perdoar aqueles que pecam contra nós, né? É raro, é difícil, irmão, mas é o que a palavra nos ensina e a gente tem que passar uma situação. Foi Deus até que direcionou essa palavra aqui também, nós não escolhemos nada, né? Não foi escolhido, foi, né? Até tá tudo aqui. E o ocorrido disso, o Espírito Santo que direciona. Mas a gente, rapaz, irmão, das tuas palavras eu não tenho, a única coisa que eu tenho que falar é agradecer a Deus, a Jesus Cristo. Glória a Deus. E essa palavra foi direcionada pelo Espírito mesmo, rapaz, e a gente orar, perseverar, e só Jesus Cristo para nos dar força, né, irmão? Não é fácil. Eu até passei, só que nem quero comentar mesmo, rapaz, e a gente está começando agora, está mudando também, está começando os primeiros passos, mas que Jesus Cristo encaminhe também, né? Aquelas pessoas que nos fazem mal, tentam nos afligir, né, rapaz? Cicatriza esse coração, né? Que a parte da gente já é pedir um perdão, né? Mas muitas vezes a gente pede o perdão, a pessoa não libera, mas isso aí não é culpa da gente, né, irmão? Aí é o Espírito, né? O Espírito de cada um que vai responder por si próprio, né? E a nossa consciência estando tranquilo, né, irmão? Errar, todo mundo erra, né, irmão? Só que a gente, a partir do momento que reconheceu os atos, né? Verdade. Não há o que, igual o irmão falou, não há como fez estancar um corte, ele vai ficar cicatriz, né, irmão? Você vai curar, vai doer no início, mas só a própria pessoa que tem que se curar, né? Amém. Eu passo a palavra por irmão. É interessante, né, irmãos? Porque o bálsamo que cura nossas feridas, o que é o bálsamo que cura nossas feridas? Né? É a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque todos nós, alguma vez, e em algum momento da vida, nós fomos feridos por alguém. Nós fomos feridos, né? Muitas vezes por ofensas, né? Mas a palavra de Deus fala pra gente que nós temos que orar por aqueles que nos maldizem, nós temos que amar aqueles que nos odeiam, né? E isso é um processo que só quando a gente consegue se encher do Espírito Santo de verdade, a gente consegue vencer isso. Porque é o Espírito Santo que faz isso em nós, né? Então a importância que é, né, essa presença do Espírito Santo em nós. Porque quando a gente não tinha Jesus, a gente não conseguia perdoar. As pessoas ofendiam a gente, né, irmão Paulinho? E a gente logo já revidava, né? Mas o Espírito Santo, ele faz diferente. Quando a gente é ofendido, o que acontece? Logo dentro de nós vem uma compaixão daquela pessoa, né? Porque a pessoa, ela precisa do perdão, ela precisa, né, de um encontro com Jesus também. A própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Então a importância da gente entender isso. Porque muitas vezes, né, as ofensas vêm. Ainda a palavra de Deus diz assim, né, irmão Paulinho, irmão Val, irmão Lucas, Luquinha. A gente vê isso que Jesus lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e falarem todo mal contra vós por causa do meu nome. Por quê? Porque é muito difícil às vezes a pessoa conseguir enxergar a mudança no outro. Eu lembro quando eu me converti,
né? Muitas pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas quem que é você para falar de Jesus para mim? Porque as pessoas olhavam para o velho Eduardo, né? Não olhavam para o novo que estava ali nascendo. Então, assim é com muitas pessoas, porque às vezes a pessoa te ofende, às vezes a pessoa ela olha para você e olha para o teu passado. Mas o que acontece? O tempo vai mostrar, porque é o tempo que vai mostrar, o tempo que cura as feridas, né? O tempo, a cicatriz ela vai sendo ali, aquela ferida vai sendo cicatrizada, vai sendo fechada, e é muito importante isso, né? A gente poder ter a misericórdia. Essa visão que as pessoas têm muitas vezes, né? Como o irmão Lucas disse, de julgar, né, irmão Lucas? As pessoas, de apontar. Muitas vezes a pessoa olha para o outro e fala assim, deixa eu tirar essa trave do teu olho aí. Mas eu acho uma coisa bonita que o reverendo Hernando Dias Lopes fala, né? Quando você for tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Aliás, quando tem a trave no olho, né? Nosso olho e o cisco no olho do irmão. Mas quando você for tirar o cisco do olho do teu irmão, tira com cuidado, tira com carinho. Por quê? Porque muitas vezes você olha o cisco no olho do teu irmão, mas no teu tem uma trave, né? Então a gente tem que tirar esse cisco aí com amor, com cuidado, né? Não é você indo lá e querendo tacar o dedo no olho do teu irmão e falar assim, deixa eu arrancar esse cisco aí, mas tendo uma trave no nosso olho. Porque todos nós estamos passando por um processo, uma mudança, né? E essa mudança é constante, né? E essa oração do Pai Nosso ensina muito isso pra gente. E eu acho interessante aqui, irmão Val, essa questão dessa oração que Jesus ensina para nós, por quê? Ele fala assim, quando orais, não sejais como os hipócritas, porque eles oram em pé nas esquinas ou nas sinagogas para serem vistos pelos homens. O que Deus está falando para nós aqui? Nós temos que ter sinceridade, que a nossa oração, ela tem que ser uma oração onde a gente realmente tem intimidade com o Senhor, porque no verso seguinte ele diz assim, ó, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, ou em oculto, né? Então, entra no teu aposento, ou entra no teu quarto. O que isso aí significa para nós, irmãos? Intimidade. Porque quando você entra na intimidade com o Senhor, é que você realmente consegue ter um contato com o Pai. A intimidade do aposento ali é um lugar onde você pode estar no secreto com Jesus, com Deus. Então a gente vê, né, Jesus falando aqui, quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a porta. Quando fala fechar a porta aqui, o que significa isso? Fechar a porta para o pecado, fechar a porta para a corrupção do mundo, né? Ele está falando para nós aqui, entra no teu aposento, entra no secreto e fecha a porta do teu coração para aquilo que realmente, né, não faz bem para você, para aquilo que realmente não agrada a Deus. Então ele está falando para nós aqui, fecha a porta do teu coração para as coisas do mundo, para o pecado, mas abre o teu coração para Jesus, para o Espírito Santo, né? Então a gente vê, a gente se rasgar, né, diante de Deus ali e falar, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu pequei contra Ti, eu falhei, né, eu careço da Tua misericórdia. Até o próprio Jeremias fala em Lamentações que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem aqui estaríamos, né, fazendo essa live hoje. Por quê? É pela misericórdia de Deus. E quando ele fala assim no verso 7, e orando não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. O que significa isso, né? Há muita repetição, é a falta de intimidade. Porque que nem nós estamos aqui conversando, né, entre nós aqui, entre os irmãos que estão acompanhando aí. Né? Já pensou a gente ficar repetindo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? O irmão vai cansar de ouvir. Porque, né, você fica todo tempo falando a mesma coisa, você não muda. Então, quando a gente tem intimidade, que nem a gente está aqui, a gente tem a liberdade de falar um com o outro, a gente tem a liberdade de se expressar, a gente tem liberdade de falar, irmão, eu errei nisso aqui, eu preciso consertar aquilo ali. Então, né, as vãs repetições na oração significam uma falta de intimidade. Deus não quer isso, né? Porque os gentios, como ele diz aqui, né, os gentios ali que não eram do povo de Israel, eles oravam aos seus deuses e ficavam recitando, né, repetições, algo decorado, e Deus não se agradava disso. Então Jesus traz para nós o novo, e ele está falando assim, fecha a porta do teu quarto, entra no teu aposento, né? Ali você vai fazer o quê? Né? Não usa de vãs repetições, mas fala, dialoga, desabafa com Deus, porque essa oração é uma coisa que ela é de nós para o Pai e do Pai para nós, né? Ela é um diálogo, não é um monólogo, né, irmão Lucas? É um diálogo onde você fala e depois você escuta Deus falar no teu coração. Isso que é importante, né? Quando você sente Deus, Jesus falar no teu coração, você vê como que
é tão maravilhoso você sentir o toque do Espírito Santo ali naquele momento, né? E depois ele fala aqui para nós ainda, né? No verso 8. Ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Deus, ele sabe, só que ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir você, como ele diz na palavra, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, quem bate, abrir-se-vos-á. Então você vê a importância que é, né, esse pedir. Mas pedir o quê? Aqui que está o segredo da oração, irmãos. Olha no verso seguinte. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado é o seu nome. Aqui é o primeiro exemplo da oração para nós. Adoração. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, Senhor. O Senhor é grandioso, o Senhor é exaltado, o Senhor é adorado, nós te amamos, Senhor. Então você vê que a oração aqui, Jesus começa a ensinar um princípio importante. É importante sempre começar a oração com adoração, porque você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Pai Celestial. Então você começa com esse princípio de adoração, mas como eu disse, pedir o que para Deus, né? Ele fala assim, que vosso Pai sabe que vocês precisam antes de pedir. Mas qual que é o princípio de pedir? O que nós temos que pedir primeiro? Olha no verso seguinte, no verso 10. Venha o teu reino. Então venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, né, quando você entra na adoração a Deus verdadeiramente, no começo da tua oração, você consegue chegar a Deus e falar: Senhor, eu quero o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, não seja feita a minha vontade. Por quê? É a vontade do reino, é a vontade do Pai, é a vontade de Jesus, o Espírito Santo agindo em nós. Então, quando você se conecta realmente, né, intimamente com o Pai, você vai saber pedir, porque a prioridade tua já não é mais aquilo que é da terra, é aquilo que é do reino. Então você pede: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, as demais coisas, né, elas vão ser o quê? Vão ser consequências. Quando você está debaixo da vontade do Pai, você está debaixo do quê? Da potente e poderosa mão de Deus que opera tudo em todos. Então a gente vê Deus operando através disso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois ele fala aqui do pão nosso, como o irmão Lucas falou, né? Que das necessidades diárias que a gente tem, né? O pão nosso que nos dá hoje, né? Nós pedimos, nós agradecemos pelo alimento, nós agradecemos pelo que nós temos, né? Isso é um relacionamento com Deus. Então nós vemos também aqui ele ensinando a perdoar. Perdoa nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, como receber o perdão se a gente não consegue perdoar? Não tem como, né, irmãos? Porque, como o irmão Lucas bem falou, é o veneno. Você não perdoa, e muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, às vezes você que está nos ouvindo pelas redes sociais aí, às vezes a tua vida, às vezes está numa situação onde você muitas vezes não consegue se livrar de algo, as coisas estão acontecendo na sua vida, mas é por falta do perdão. Porque enquanto você não perdoa, você acaba cada vez mais, né, se prendendo, né, a uma mágoa, um sentimento que realmente vai te oprimindo, vai te angustiando, vai fazendo você sofrer. Mas se você que nos ouve aí tem alguma coisa ou alguma pessoa que você precisa perdoar, pedir perdão, peça. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida espiritual. Então perdoe. Também peça perdão quando for preciso. A humildade cristã é isso, é reconhecer os erros quando erram. É reconhecer que precisamos reconhecer quando erramos. Por quê? Porque quando nós erramos, nós temos que falar assim: Senhor, eu errei. Quantas vezes nós erramos na nossa vida, né? Nós todos os dias temos contato com pessoas, todos vocês, todos nós aqui temos contato com pessoas. E nesse contato, muitas vezes, vem o quê? Vem conversas que muitas vezes magoam. Muitas vezes a pessoa não tem nem a intenção de te magoar, mas às vezes ela falou algo de uma maneira mais ríspida, mais dura, aonde você acabou ficando magoado. Então, não deixe isso tomar conta do teu coração, perdoe, né? Peça perdão também, né? Não tenha vergonha de se humilhar, porque as pessoas que se humilham serão exaltadas, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Então a gente poder ser humilde, reconhecer nossas falhas, né? E é interessante, né, irmão Val, porque ele termina a oração ali falando para nós ali, ó: e não vos induzas à tentação e livra-nos do mal. Não nos induza à tentação. Então, o que a gente vê isso, né? É proteção, é livramento, né, que Deus nos dá. Então, a gente vê que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação.
mas a gente pode pedir para o Senhor, Senhor, nos livra de tentação, nos livra do mal, né? Então a gente não deixe cair, ele fala que não nos deixe cair na tentação. Isso quer dizer que nós vamos ser tentados, mas nós podemos pedir para Deus, não deixe nós cairmos nela, Senhor, nessa tentação, porque eu sei que isso vai agradar ao Senhor. Mas ele termina ali, porque teu é o quê? É o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muitas vezes, né, irmãos, na oração do Pai Nosso, as pessoas até recitam a oração do Pai Nosso, mas elas esquecem desse último versículo aqui, ó, porque teu é o reino, teu é o poder, né, e tua é a glória para todos sempre. Então a gente vê que a oração ela começa com um princípio, adorando, e ela termina adorando. Você começa adorando por quê? Né, ele diz aqui, ó, santificado é o seu nome, né, santificado é o teu nome. E agora ele termina a oração, por quê? Porque teu é o reino, Senhor, teu é o poder, tua é glória para todos sempre, amém. Isso é maravilhoso, né? A gente poder se conectar com Deus e aprender de Deus. É maravilhoso quando a gente fala da questão da oração, né, irmãos? É muito forte essa palavra acerca dessa oração maravilhosa, né, que Jesus nos ensina. É muito forte, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente pegando um gancho aqui, irmão, deixa eu mandar um abraço aqui para os irmãos que estão nos acompanhando. Vamos ver quem está acompanhando a gente pelo Facebook aqui. Ó, está conosco aqui o nosso irmão Edivaldo, como eu já falei. O Val, né? O Paulo Sérgio, meu irmão. Também a Elisete. O Alex Leite, também que está assistindo conosco aqui. Deus abençoe meu irmão Alex. A Vanessa Rafael também está assistindo aqui. Deus abençoe vocês grandemente, meus irmãos, a sua casa, o seu lar seja abençoado. O Paulinho Andrade, irmão Paulinho, Pai do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus abençoe você, a sua mãe, tá? Depois nós vamos estar orando pela tua mãe, pela dona Cida. Eu tenho certeza que Deus tem operado na vida dela. A Tatá Begueta, a Thaís Begueta, a irmã Thaís. Né? Mandar um abraço aqui pro Roberto, para toda a sua casa, minha irmã. Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Deus tem falado muito no coração de vocês, que vocês possam estar entregando tudo nas mãos de Deus. Está também aqui o David, também está assistindo conosco aqui. Maravilhoso. Deus abençoe sua casa, meu irmão. Deus abençoe seu lar, sua família, tá bom? O Paulo Ceritino também está assistindo aqui conosco nessa noite. Deus abençoe, meu irmão, você. Deus abençoe sua família. O irmão Paulinho aqui. Ele trabalhava, era o irmão do Caco, o irmão do Júlio, né? O Paulo, né? O Paulo, Deus abençoe o irmão Paulo, Deus abençoe sua esposa aí, Deus abençoe seus filhinhos, né? Você que tem louvado a Deus aí, o irmão Paulo está congregando, o irmão Val lá na igreja do pastor Antônio, né? E ele tem louvado a Deus, ele que faz parte do louvor da igreja, ele tem aí sempre estado comigo no salão. Um grande abraço, irmão Paulo, para você e para a tua família, tá bom? Também o Emerson Souza também. Ele é primo do Marquinhos, né, do evangelista Marquinhos. Ele é do Ribeirão dos Cubas, esse irmão aqui. Ele mora aqui na cidade, ele sempre está comigo no salão também. Deus abençoe o irmão Emerson, Deus abençoe sua casa, meu irmão, sua família, tá bom? Também está aqui o Rodrigo de Carlos, que está sempre conosco aí, o irmão do Alemão. O né? irmão do Marcelo. Irmão do Marcelo, Deus abençoe o irmão também. Também está aqui o Marcos Silva, né, o irmão Marcos. Deus abençoe o irmão Marcos. Deus possa estar operando grandemente na tua vida, meu irmão. Um abraço para o teu pai também, o pastor... o presbítero Marco Antônio, Deus abençoe também vocês aí. A Mari Santana está acompanhando aqui também, irmãos. É a esposa do nosso irmão Oséias. O Oséias, aquele irmão, o Lucas, que é lá na casa do Roboão, lembra dele? O Oséias. Eu até chamo o irmão de profeta Oséias, né? Porque hoje ele está profetizando. Boa noite, a paz do Senhor. Eu trabalho comigo lá no Galego. Lá, Prazer trabalhar com você? Eles são servos de Deus, irmão. Está sempre glorificando a Deus. Dona Ana também, um abraço para eles. A Mari Santana, que é a esposa do nosso irmão aí. O pai dela também. Deus abençoe, né? O Júnior Ramos também está conosco aqui. O Júnior lá da Veículos, né? Júnior ali. Um abraço para ele, Juninho também. Esqueci o sobrenome dele. É Júnior Ramos, né? Mesmo. Ramos, é Júnior. Júnior Ramos, né? Filho do Valtinho Canador, né? Canador. Mora ali perto ali do Bar do Saquete ali, né? Deus abençoe o irmão Júnior. Também está conosco aqui o nosso irmão Ayrton Vinícius. Deus abençoe, irmão Ayrton, você, a tua casa, a tua família, tá bom? E também a Vanessa Rafael, Deus abençoe. A minha cunhada Dalzira também está acompanhando aí. Deus abençoe Dalzira. Deus abençoe a sua casa, a sua filha, minha sobrinha Nanda aí. Tem 2 filhinhas, né, gêmeas. Eu até preciso fazer uma visita lá, estou devendo essa visita, mas se Deus quiser logo eu vou lá. Também o Ivan, o presbítero Ivan que está assistindo aqui também. Presbítero Ivan, né, você foi lá cortar o cabelo hoje, não pude atender hoje, irmão, tava fechando, ele já tinha que resolver um probleminha aí.
né? Peço que o irmão me perdoe, né? Porque ele chegou e eu estava saindo, não teve como atendê-lo, né? Mas Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus Deus. abençoe sua vida também. O Guilherme está ligadinho conosco aqui. Guilherme, Érica, Henrique, né? É o Facebook dos irmãos, que os irmãos colocam o nome da esposa junto, né, no Facebook. Então eles estão aí acompanhando também. A Célia Menoni também está assistindo aqui. A irmã do nosso, a esposa do nosso irmão Aldivino Menoni, do Vininho. Né, o Vininho que está lá na casa dele lá. Deus abençoe vocês aí, meu irmão. Aquele irmão que estava internado lá. Isso, Oh, você entrou de aleluia. moto lá, que tá com a Glória a perna Deus. quebrada lá, mas já tá melhorando, irmão Vininho. Deus abençoe vocês aí. Ele teve sexta no culto. Ah, é? Olha que maravilha. Então já tá bom, já tá andando já. Ele é aquele que não pôde tomar o café da manhã no galego, Isso, depois é. e ganhou de novo? É de Deus, irmão. Foi Esse lá. é de Deus, né, irmão? Aí, ó. Porque ele tava lá, eu fui lá na cortar o cabelo dele lá. Já era pra ele. E aí né? aconteceu, ele falou, irmão, eu ganhei o café lá, mas eu podia ter ido no galego, irmão. Daí, fala, né, pensando que você não podia ir, irmão, daí deixa pra próxima. E no próximo domingo ele ganhou. É, rapaz, Olha aí que que benção, benção, né? glória a E logo Deus. ele já ganhou o café da manhã de novo, né? E também aqui a Magda Souza, né? Magda Souza, que é a irmã do nosso irmão Marquinhos, né? A Magda. Deus abençoe, irmã Magda. Deus abençoe você e toda a sua família aí, tá bom? Também está conosco aqui o nosso irmão Aldivino aqui. Tá ligadinho aqui também, ó. Aldivino. Né? Quando eu vi esse nome aqui, irmãos, eu conheci o irmão Vininho, mas daí eu olhava no WhatsApp lá e falei, aí. E no Facebook, Aldivino, quem que é esse Aldivino, né? Daí eu fui ver que era o irmão Vininho. Irmão Vininho aqui, que tá sempre conosco aí, né? Abençoando aí. Os irmãos aí acompanhando aí, né? Também o Diego Godoy, abençoando aqui nós acompanhando a live aí. Um grande abraço pro irmão Diego Godoy. Se eu não me engano, o Diego aqui, ele é filho do pastor Adalto, lá da Remidos em Cristo. O pastor Adalto, que está ali dirigindo ali. O pastor Adalto, ele é irmão do Adilson Miro, que era prefeito aqui da cidade, né? Então, o Adalto aí, que está sendo uma bênção de Deus, aí, um instrumento nas mãos de Deus também. Que Deus abençoe toda a sua casa, irmão. O Silvio Augusto, o Silvinho Pedreiro. O Silvinho, que jogava bola com o Val, né? Silvinho, que é irmão do Genezinho. Deus abençoe vocês aí, meu irmão. Forte abraço pra ele. Irmão Silvinho tá ligadinho conosco aí também. Um grande abraço pra você, irmão, pra tua família aí, tá bom? Deus abençoe. Então é isso aí, né, irmãos? A gente fica feliz, né, de ver vocês acompanhando a gente aí. É uma alegria muito grande ter vocês conosco aí, nesse papo cristão aí, onde a gente compartilha a palavra de Deus, né? Então é maravilhoso, né, irmãos? O irmão Lucas aí, que ele tem ensinado a palavra de Deus para nós aí. Você que quer estudar a palavra de Deus, nós fazemos estudos, né, irmão Lucas, na casa do senhor Antônio, toda segunda-feira, né? E tem estudo da palavra de Deus, você está convidado para ir, só entrar em contato com a gente, né? Na terça-feira tem lá na igreja, na terça-feira tem o estudo na igreja também, tem os cultos, se você quiser acompanhar, você pode estar indo também. Então, manda um abraço também pro pastor Serafim. A gente não pode esquecer dele. Nas terça-feira a gente faz, né? Na igreja lá, né? Explica o endereço aí, irmão. Então, mandar um abraço aqui pro pastor Serafim, pra sua esposa, né? A irmã Benedita. Isso. Também aqui pra Damares, né? Pro Pedrinho ali. Os irmãos da igreja, tudo ali. A gente vê ali os irmãos, o irmão Ezio, a irmã Ivani, né? O irmão Massal, todos os irmãos ali, né? Que tá com a gente ali. A gente não vai falar o nome de todos, porque a gente vai acabar cometendo um agafe aqui, né, irmão? Vai faltar alguém, tenho certeza. Mas que Deus possa estar abençoando toda a igreja aí, Remidos de Cristo, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí. E toda terça-feira tem estudo bíblico da palavra de Deus lá. Para você que quer acompanhar, é lá na rua Francisco Sansão, número 455, ali na Vila Matias. Você pode estar acompanhando lá com a gente também. E na casa do seu Antônio, segunda-feira, né, irmão Lucas? Virando o APEC ali, né? Como, aquela rua que vai para São Judas, como que é, irmão Paulinho? Você que anda bastante para a cidade ali, aquela rua da casa do seu Antônio, né? Como que chama ali? Felizardo Teodoro Nogueira, no cruzamento ali do APEC ali, da avenida ali. É número 30. Aí, ó. É facinho. Então, né, Rua Belizardo Nogueira. Teodoro Nogueira, número 30, né? Você pode estar conosco aí. Próximo ao APEC. Isso, a gente vai estar ali estudando a palavra toda segunda-feira, né? Então você é o nosso convidado, né? Horário às 21 horas. Né? 20 horas, né? Às 20 horas, né, a gente vai estar lá. Lá na igreja é às 19 horas, tá bom? Começa lá por volta das 19h30, por aí, né? E relembrando que a gente aqui está falando, a gente faz um convite, né, irmão? Mas jamais a gente está falando. E se você também quiser, a partir do momento, tá tocando na palavra, né? Você estudando na sua casa também, né? Tiver alguma dúvida, estiver querendo perguntar, né, irmão Val?
É isso aí. E aonde se sentir bem, independente da religião também, se entender que Jesus Cristo é o único Salvador, porque aqui nós não fala de religião, né, irmão? Porque o nós objetivo, fala de Jesus, né? O objetivo é apresentar Jesus, né? Isso. Porque, como eu disse na live passada, para onde nós iremos? Jesus falou, Pedro falando, só tu tem a palavra de vida eterna, Senhor. Então é Jesus que tem essa palavra maravilhosa, que é a palavra da vida eterna, irmão. Então o foco é Jesus, olhar para Ele. A visão nossa é a visão do reino, né? Isso que é o importante, a visão do reino, para que nós possamos viver o reino de Deus nessa terra verdadeiramente, né? Então, né, como é Natal agora, segunda-feira, eu queria deixar uma palavra para os irmãos aqui acerca disso também. Lá em Isaías capítulo 9, lá fala algo maravilhoso para nós ali, Isaías 9. Vamos ler lá, que é uma coisa maravilhosa, que tem a profecia que se cumpre em Cristo Jesus. Isaías 9, no versículo 6. Que hora que é, Luquinha? 11h32. 11h32. Então já são 23h32 aí, estamos aí. Os irmãos estão acompanhando aí, é sinal que os irmãos não estão com sono, né? Então que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos lá um pouquinho na palavra aqui, que amanhã é domingão, né? E vamos aí, né? Isaías 9, versículo 6. A palavra vai dizer assim para nós, irmãos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha que maravilhoso, né? Uma profecia do príncipe, uma profecia do Deus vivo e poderoso, que diz aqui: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Esse menino se chama Jesus. É esse menino que se chama Jesus, que ele veio ao mundo, e ele veio por um propósito, por um motivo, para entregar a sua vida por amor a nós. Então esse menino nasceu, o principado estava sobre seus ombros, e aqui ele tem um nome. Qual é o nome dele? Maravilhoso. Existe alguém mais maravilhoso do que Jesus? Não existe ninguém mais maravilhoso do que Ele, porque Ele é maravilhoso. Como diz aqui, conselheiro. Você que quer ter um conselho realmente, se aconselhe com Ele, porque Ele é conselheiro. Depois diz aqui, ó, Deus forte, aleluia. Jesus é o Deus forte. Ele diz aqui, ó, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Que maravilhoso, né? A paz verdadeira, ela vem através de Jesus. Jesus, quando ele veio na terra, a gente lembra que, né, ele nasce numa manjedoura ali, né? Ele é levado num lugar onde não tinha hotel para ficar. Ele foi levado para um lugar, um estábulo, e ali ele nasce naquele lugar ali. E a palavra de Deus fala que quando ele vem ao mundo, né, alguns homens foram avisados por anjos, né, os pastores, e aqueles pastores foram avisados por anjos que havia nascido o prometido, o Messias, que ele havia nascido ali, em Belém. E aqueles anjos avisam aqueles homens largam o rebanho e eles correm para onde Jesus havia nascido. E naquele lugar ali é importante porque eles vão e eles adoram Jesus. Aleluia. Imagine aquela criança ali com seu pai, com a sua mãe, e os homens ali, os pastores que saem, largam o seu rebanho, eles chegam e adoram aquela criança, adoram Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é maravilhoso, porque Jesus é conselheiro, porque Jesus é o Deus forte, é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então a gente vê que Jesus, ele veio com esse propósito para nos dar vida, né, irmãos? E que maravilhoso é isso, né? A gente sabe que todo dia 25 de dezembro é comemorado o Natal. Não é nessa época, né, irmão Lucas, que Jesus nasceu, mas é uma época comemorativa, né? Fala um pouquinho, irmãos, para nós, né, dessa data, irmão. Para mim era dia 25, não tem nada a ver isso. Não, irmão Lucas vai ensinar para nós essa data aí, né? Então, né, sobre a data, né, é praticamente nula a possibilidade dele ter nascido nessa data, dia 25 de dezembro, porque essa data em Israel é inverno. E a Bíblia diz que os pastores estavam ali.
Então, ele não nasceu no inverno, né? Então, isso leva até muitos a adotarem um certo extremismo. Falar assim, não, mas se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, então a gente não tem que celebrar esse dia e tal, né? Só que, quando a gente percebe o mundo como está hoje, um mundo tão paganizado, um mundo tão secularizado, a própria cultura ela nos dá essa data. Por que é feriado? Algo está sendo celebrado. Então, o Natal ele acaba sendo um gancho, né, que a nossa cultura nos dá para falarmos de Jesus, para falarmos do amor de Jesus, que embora não seja exatamente esse dia que ele nasceu, acaba sendo uma data simbólica para nos lembrar que ele nasceu. Ele nasceu, né? Não importa qual foi o dia que ele nasceu, mas ele nasceu, né? Só que é nós que fazemos a escolha, o fato de ele só ter nascido ou algo maior que está sendo anunciado, porque ele não apenas nasceu, mas ele também quer nascer em cada um de nós. Aleluia. Né? Ele quer nascer, ele quer se fazer presente nas nossas vidas. Então, essa data acaba sendo uma data onde é mais um motivo para falarmos dele, né? É mais um motivo para falarmos de Jesus. Tem muitos excessos nessa data, tem pessoas que abusam na comida e na bebida e tal, mas aqueles que Jesus nasceu dentro deles, é até um gancho para falar assim, ó, você está comendo hoje, você está bebendo, você está celebrando, mas você sabe por que hoje é um feriado nacional? E o feriado ele vai aqui na segunda-feira, né? Geralmente na segunda-feira o pessoal tem bastante gente que já é segunda-feira, já é feriado mesmo, né? Que enche o nariz para trabalhar, né? Então, mas majoritariamente na segunda-feira é onde todo mundo começa a mexer, né? Eu falo, hoje é segunda-feira, hoje você estaria trabalhando. Mas por que hoje é feriado? Porque alguém nasceu, né? Alguém nasceu. E esse alguém que nasceu, ele simplesmente dividiu a história pela metade. E antes e depois dele. O mundo jamais foi o mesmo depois que Jesus veio ao mundo. Jamais. Ele nunca escreveu um livro, mas tem mais livros sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa. Aleluia. Hoje no mundo tem mais pessoas dispostas a morrerem por Jesus do que por qualquer outra pessoa. Então Jesus, ele deixou uma marca indelével na humanidade, né? Nós temos dezembro, onde é celebrado o Natal, nós temos abril, onde é celebrado a Páscoa, que foi... Você quer comentar? Eu quero que o irmão já tire umas dúvidas, já que o irmão tem um entendimento maior da palavra, né? Que Jesus, rapaz, ele é maravilhoso, né, rapaz? Ele veio para dar vida em abundância pra gente, né, irmão? Rapaz, olha, depois que Jesus entrou na minha vida, rapaz, que eu vivo de novo, irmão, a partir do momento quando a gente aceita Jesus Cristo de verdade na nossa vida, a gente não teme mais a morte, irmão. Isso é normal. Eu não tenho medo de morrer mais, irmão. Pra mim, esses dias eu tava em oração ali, rapaz, falando, Senhor, já dei muito trabalho nessa vida, Senhor. É sério, eu tava orando aqui, rapaz, e orando em constante. Falei, Senhor, já dei muito trabalho, né? Que agora, pelo menos, a gente possa dar fruto, né? Eu comecei a sentir uma dor forte, rapaz, na cabeça, né? Falei, através de tanta besteira feia, acho que vai dar um AVC, alguma coisa. Eu comecei a orar aqui, tava até molhando as coisas aqui em casa. Falou, Senhor, agora que já tá, que a gente já sabe quando a gente tá uma consagração, né, irmão Val? Que você tá firme, né, Eduardo? Eu falei, Senhor, eu até falo com Deus como um pai mesmo, assim. Falei, rapaz, dá um pouco, né, mais, né? Que agora é até sacanagem, acho que é ir pra glória, né, depois aí ajeitando. Mas a gente não acaba não temendo a morte, né, rapaz? Na verdade, em Cristo Jesus, a morte é um benefício para mim, acho. Não sei se eu estou errado, você explica aí, irmão. Quando a gente está em consagração com Ele.
pode explicar, irmão, o que você está falando? Com certeza, o apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque se você morre em Cristo, Salmo 116, versículo 15, diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por que é preciosa ao Senhor? Porque o santo é dele, né? Essa alma é dele. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus ele se entristece com a morte do ímpio. Por quê? Porque o ímpio, ele morre sem Deus. Ele morre, ele vai para onde? Ele não tem para onde ir, né? Então há um desespero muito grande em relação a isso. Então, essa data do Natal, que nós venhamos não focar nas zonas periféricas, né, da comida e da bebida, mas que nós possamos focar em Jesus, porque Ele é o motivo, Ele é a causa, né, desse feriado. Então, que nós nunca venhamos a nos esquecer de quem é Jesus e do que Jesus fez por nós. Isso aí, que maravilha, né? Irmão Val, que o irmão Val tem para falar para nós. Eu queria falar um pouquinho, né, desse versículo que o irmão leu, na minha tradução, da Nova Linguagem da tradução de hoje, né? Ela fala assim para nós, ó, eu vou ler de novo para vocês e eu vou partilhar com vocês um pouquinho do que eu entendi disso daqui, ó. Ela fala assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, ele será chamado, né? Daí o irmão leu, de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz, né? Então olha que maravilha, né? Isaías, né, que escreveu, né, esse livro de Isaías aqui, 700 anos antes de Cristo ter vindo na Terra, ele nos escreve, né, que pois já nasceu uma criança, né, ele profetizou, né, olha, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, né? Então ele mandou um menino que será o nosso rei, né? E ele veio para um reino, né? O povo judeu achava que ele tinha vindo para libertar eles do poder da opressão dos romanos, mas Jesus veio para um reino espiritual primeiro. Então ele é rei, hoje ele é rei dentro de cada um de nós. Quem que reina hoje no nosso coração? Jesus é o rei. É para esse reino, primeiro ele veio para o reino espiritual, ele veio nos libertar do pecado, né? Então ele veio trazer para nós esse reino. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, vem o teu reino, e esse reino. Quem que está reinando no coração de cada um de nós que está aqui ouvindo essa palavra? Jesus é o nosso rei, né? E ele voltará um dia, mas agora para tomar, né, no milênio, ele vai reinar sobre, né, a humanidade, sobre as nações, né? E aí nós vamos reinar com ele. Nós que somos a igreja dele, estaremos reinando com ele por 1000 anos. Não, por isso que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Antes de nós entrarmos para a eternidade, nós vamos ter o reino milenar aqui nessa terra. E aí ele vai reinar aqui, né? E aí as pessoas vão para, né, cultuar ele, adorar ele, glorificar o nome dele, né? Ali ele vai reinar por 1000 anos, antes nós entrarmos para o reino eterno, né? Então que maravilha, né? Nós estamos recebendo esse privilégio, né? Porque é o maior privilégio que ele nos dá. Todo aquele que tem ele reinando na sua vida tem garantido, né, que estará com ele na eternidade. Estaremos reinando com ele, né? Então não existe algo que nós podemos trocar, né, por algo que Deus, ele já, antes da fundação do mundo, ele já tinha, né, nos escolhidos em Cristo Jesus, né? Jesus, aquele que crê em Jesus, ele está predestinado para reinar com Deus na eternidade, nesse lugar de glória. Então, a gente imaginar tudo aquilo que nós passamos nessa vida, né? Tantas pessoas nós vemos aí o sofrimento, a morte, dor, tristeza, né? Mas Deus tem preparado para nós, irmãos, e vocês estão aí ouvindo essa live, Deus tem para nós algo que transcende a tudo que nós imaginamos que esse mundo pode nos dar. Esse mundo não tem nada para nos dar em comparação
que Deus tem para nos dar. Aleluia. Então, Glória a nós não Deus. podemos perder esse privilégio, né, de deixar Jesus reinar na nossa vida, né? Então, esse versículo é muito forte, né? Essa criança, né, que Isaías está falando aqui, que ele é o nosso rei, e hoje ele está reinando, né, no coração de cada um de nós, né? Que nós possamos permanecermos firmes, né? Buscando cada vez mais, né? Esse tripé que o irmão Lucas falou: oração, palavra, né? Oração e jejum, né? São os três, o tripé que nos deixa de pé para manter Jesus reinando na nossa vida, né? Que nós cada vez possamos mais, né, fazer, né, aquilo que agrada a Deus, né? Nos deleitar, né, de estarmos aqui, porque isso para nós é um privilégio, é um prazer nós estarmos falando de Jesus. Falar de Jesus é o que nos dá, né, que nos preenche, né, todas as vezes que nós temos oportunidade de falar do nosso Salvador, daquele que morreu por nós, aquele que deu sua vida por nós, né? Que nós possamos cada vez mais poder contagiar outras pessoas a também deixarem Jesus reinar na vida delas, né? Amém? Amém. Glória Opa, a Deus. glória É maravilhoso, né? Está conosco também aqui acompanhando o Avelino Santos Soares. Ele diz aqui, ó, sempre Deus no primeiro lugar. Aleluia, né? Avelino é o nonô? Eu acredito que sim. Avelino Santos Soares. Oh, Deus sempre em primeiro glória lugar, a irmão. Deus. Isso é rapaz, maravilhoso, boa né? noite, É sempre Deus em primeiro lugar, irmãos. É isso que é importante, né? A gente poder estar olhando para Jesus e olhando, sabendo que Ele está sempre em primeiro lugar na nossa vida. E que Jesus, Ele possa estar nascendo, né, Oh, em nossas glória a Deus, vidas. rapaz, que bom. Que Ele venha nascer na sua vida também, que você seja realmente abençoado, né, Aleluia. por esse Deus maravilhoso que nos presenteou com o Filho, né, irmãos? Irmãos, já está chegando, né, quase meia-noite aí. Vamos estar encerrando então essa live, irmãos. Já são, né, 23 horas e 48 minutos, né? Vamos estar encerrando então. Boa hora. E pedir para os irmãos despedir dos irmãos aí. Fica à vontade, irmão Paulinho. Eu cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor e desejo uma boa noite aí a todos, né? Boas festas também, né? Que possamos o Jesus Cristo nos conceder paz, saúde, né? Harmonia, né? Em nome de Jesus Cristo, que as outras coisas a gente vamos correndo atrás, né, irmão? Irmão Lucas. Bem, então boa noite aos irmãos, que os irmãos tenham um Feliz Natal, né? E foi uma palavra edificante, foi uma palavra que confortou o nosso íntimo, o nosso coração, e eu desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Eu também desejo uma boa noite para cada um de vocês, né, que se atentaram, né, porque o importante aqui foi a palavra de Deus, né? Que Deus possa ter falado no coração de cada um de vocês que está aí do outro lado, né, que vocês tenham uma semana muito abençoada, né, que Deus possa estar, né, reinando no coração de cada um de vocês, né? E eu agradeço muito essa rica oportunidade. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Um Feliz Natal. Que Jesus possa estar sempre sendo, né, o centro da vida de vocês. E que todos sintam-se abraçados por Jesus. E você que nos acompanhou até agora aí, nós vamos fazer uma oração, né, uma oração para abençoar a tua vida, a sua família. E se tem alguém que está enfermo, né, coloca na mão de Jesus, porque Jesus é aquele que sara, aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta. Então que nessa noite você possa estar sentindo, né, a presença de Deus aí grandemente. E colocar aqui a dona Cida, né, a mãe do Paulinho Andrade, na oração, que ela estava enferma esses dias, né? E Deus já está tratando com ela, né? Irmão, E quem mais Pedro, quiser. O Pedro também, filho do irmão lá, como é que chama ele lá? Do irmão grande. O Pedrinho, né? O Pedrinho ali, filho do irmão Wellington, vamos colocar na oração também aqui. Né? E todos aqueles que estão precisando de uma oração, né? Coloca na mão de Deus e nós temos certeza que Jesus ele vai operar na vida de vocês, tá bom? Então vamos orar então, irmãos? Vamos.
Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo e poderoso. Pai amado, Pai querido, que o Senhor Deus possa estar abençoando, Pai, cada ouvinte, Pai, nessa programação, Pai. Que o Senhor possa estar, Deus, atingindo o coração, Pai, a vida, Pai, de cada um, Pai. Vai trabalhando, Pai, na vida nascida, Pai, entra, meu Deus, na vida dela, Pai, traz cura para ela, Senhor, na vida do Pedrinho, Pai, de todos os irmãos, ó, Pai, que o Senhor venha abençoar, ó, Pai, cada irmão, meu Deus, venha sentir o toque do Senhor, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor é o grande de glória, Pai, obrigado, Papai, pela Tua graça, bondade e misericórdia, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, que o Teu reino, Pai, permaneça em nós, ó, Pai. Que o Teu reino, Pai, permaneça nessa terra, Pai, sobre cada irmão, irmã que está acompanhando, Pai. Que o Senhor possa estar operando, Senhor Deus, poderosamente, Jesus, na casa, Pai, no lar de cada um, Pai. Vai abençoando, Pai, o lar, Pai, de cada um, Pai. Abençoa, meu Deus, a esposa, o filho, meu Deus, o marido, Pai. Vai abençoando, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, Pai, que está conosco, Pai, para nos abençoar, Pai. Assim, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar operando, Pai, na vida de cada um, que todos sejam cheios, Pai, da Tua presença, Pai, que todos possam reconhecer, Pai, que o Senhor veio, meu Deus, dessa terra, através de Jesus, pelo Jesus poderoso, que veio dessa terra, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, o Senhor que está aqui nessa terra para nos dar, meu Deus, vida e salvação, que o Senhor possa, meu Deus, atingindo o coração de cada um, Pai, que todos sejam abençoados, que todos sejam guardados, que todos sejam protegidos pelo Senhor, Pai. O Senhor vem nos dar graça, meu Deus, para tudo que nós fazemos, Senhor. Que a Tua graça nos basta, Senhor. Assim, Pai, nós te agradecemos. Assim nós te louvamos, Pai. Assim nós bendizemos o Teu santo nome. Que todos sejam muito cheios da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Nosso irmão Luquinha, que está atrás das câmeras ali, Deus abençoe, irmão Lucas. Quer dar uma palavra Quer também, dar uma palavra, né, que irmão? você não falou? Fala bem alto, entendeu? alô para os irmãos aí, uma Jesus, saudação para os dá uma irmãos, irmão. saudação. A paz do Senhor, irmãos. É isso aí. O irmão Luquinha que está aqui atrás das câmeras aqui, Deus Quer falar abençoe, alguma né? palavra? Fala aí. Sobre alguma coisa, você entendeu? Fala um entendimento que você entendeu da palavra, alguma coisa. Tem como ficar frontal? Tem, só virar ali. Um resumão assim, deu para entender? O que você achou? Deu pra entender. O que entrou na palavra no seu coração? O que você foi forte, assim, que você achou que foi forte? Tudo. Vira aí frontal aí pro câmera. Ah, virar cor. Aí. Olha o sorrisão de alimentar. Glória a Glória a Deus. Deus, fala. Aleluia. Virar pros irmãos. Aí. Oh, Jesus maravilhoso. Paulinho. Glória a Deus. Aí ele tirou dele. Não vai Ele dar uma tirou? palavra. Tô com vergonha, então. Na próxima ele vai estar Na falando para os próxima irmãos ele aí, vai né? estar falando, em nome de Jesus. É isso aí. Deus abençoe a todos então. Seja bem-vindo aí toda quinta-feira, irmão, combinado aí toda quinta-feira às 9 horas, né? 21 horas. Ô, irmão, não nós vou vamos prometer, estar não. ali, Prometer né? quinta-feira que tem algum É, horário assim, aí, ó. mas nós vai estar. É que o irmão ali veio do horário, viu? O irmão, É uma benção. Ele é meio doido de horário, mas a gente vai acertar nós um vai horário tá para estar junto fazendo. aí. Mas na quinta-feira a gente não tá Aqui junto. ou lá, né? né? Aqui É. que vocês acharam daqui No ficou. sábado também a gente vai estar Ficou aqui. mais. Aqui se Ficou quiser bom. fazer aqui direto, nós Aí, no fazemos aqui sábado também. nós faz aqui, na quinta-feira a gente faz lá, um dia nós faz na casa do irmão Lucas, É, na casa do irmão vai Val rodando também. o Val. Glória a Deus. Vamos fazendo Boa, aí, é. né? E a gente vai fazendo esse rodízio aí pra vocês, tá bom? Então, com o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, em nome de Jesus, Aí, tá bom? Papo Deus Cristão. abençoe. Papo Papo Cristão Cristão. aqui no ar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Oh, glória. Aleluia aí. Oh, que Pai bom. querido. Você Aleluia. vê que maravilhoso, o Espírito vai falando, né? Vai movendo. Não adianta escolher nada, né?